Opa, deve estar um pouquinho baixo aí a televisão, mas bom dia a todos. Boker Tov, Boker Or. Enfim, tivemos aqui uma linda cerimônia dos Garfinkel Epstein, realmente emocionante ver essa família. O Dan fez o Bar Mitzvah na Austrália e quis, né, enfim, estar aqui com a família, foi realmente muito bonito. Temos aqui alguns visitantes especiais, né? Gustavo Zimmermann, que sempre nos olha lá de Orlando, está aqui presente. Esse é o Zimmermann, tá? E hoje temos aqui a presença do nosso futuro rabino. Sabe disso ainda? Se eu estou fazendo ele entender que vai ser ele. Não, ele está estudando. Ele fez Pardes, ou melhor, vou contar o currículo todo. Ele é um jovem de movimento juvenil, liderança do Arboretum, que decidiu ser madrir pela vida inteira, mais ou menos isso. Uma ótima decisão. E aí ele foi para Jerusalém, foi estudar no Pardes, e agora eu nem sabia, você está em Nova York fazendo um estudo, um mestrado em educação judaica. E ele, enfim, um amigo nosso, ele já frequentava o seminário e, enfim, falou, olha, vou estar em julho, então julho chegou e ele está aqui para nos brindar com o estudo de Pinchas. Eu vou ter que sair por questões particulares e certamente vocês estão muito bem aqui com o André Stein e com o Henrique. Tá? Um grande abraço a todos. Obrigado, Vitor. O Richard, fecha a câmera para o pessoal não ver o Vitor saindo. Bom, já saiu. Obrigado, Vitor. Bom, na minha missão aqui de facilitar esse encontro de hoje, eu não vou nem falar muito, porque o Vitor já fez aí a devida abertura, e eu até falei para o Vitor, comentei com o Henrique aqui, eu passei a semana inteira fora, e a gente tem o conhecimento de Pinhas, mas o aprofundamento, felizmente, a gente vai ouvir bastante do Henrique, e temos várias coisas simpáticas aqui que ele preparou aqui para a gente. Então, vou deixar vocês, sem mais palavras, deixar vocês para ouvirem o que o Henrique trouxe para a gente e depois fica aberto aqui para todo mundo participar. Perfeito. Bom dia, é um prazer estar aqui. Agradecer o convite do Vitor para liderar esse estudo. Bom dia a todos presentes aqui presencialmente, também pessoal no Zoom. E a gente vai falar um pouco mais sobre Parashá Pinhas. E acho que antes de começar o estudo mais aprofundado, queria começar com uma pergunta geral. O que vocês acham que é mais importante para a escolha de um líder? Para a escolha de um líder. Carisma, empatia, coerência, perseverança, visão de futuro, justiça, honestidade, ótimo. E humildade é importante. Então, hoje, a Paraxá é extensa, né? A gente precisa selecionar alguma parte específica para aprofundar. Vou falar um pouco mais sobre por que Deus escolheu Yoshua, né, Josué, na sucessão de Moisés, que é um dos pontos principais dessa paraxá, na minha visão. Mas antes de aprofundar nesse trecho específico, queria fazer um resumo rápido da paraxá, só para a gente depois, né, quem sabe, aprofundar outros pontos também. Então, nessa paraxá, então, por isso chama Pinhas, né? Pinhas, ele é recompensado por Deus com o que a gente fala Brit Shalom, que é uma aliança de amizade, por matar Zimri e Cosbi. Então, uma atitude aí, talvez polêmica, aí a gente pode debater sobre isso também, e é considerado, então, um ato de zelo religioso, e por isso ele é mantido, né, na sucessão de Arão, na aliança sacerdotal. Além disso, depois, né, desse acontecimento, a gente tem um novo censo do povo israelita, preparando para a entrada na terra de Israel, e a gente tem aí uma divisão da propriedade entre o povo, de acordo com as famílias, e a gente tem
novas abordagens sobre essa divisão de famílias, porque a gente diria até reformas, né? Porque as filhas de Zelofhad, elas pedem o direito de herdar a terra do pai, e elas recebem esse direito, mudando o paradigma legal da divisão de terras. Então, é, esse é um ponto muito interessante que pode ser debatido também sobre essa paraxá, sobre direito de terra, divisões, reformas, a exigência de outros grupos que não os tradicionais ali atingir outra terra também. E aí depois o ponto que vai aprofundar mais, que Moisés ele é informado que ele vai ver a terra prometida, mas não vai entrar. E aí ele pede para o sucessor e Deus ordena por Yeshua que seja o sucessor de Moisés. E no final a gente tem uma descrição na Paraxá sobre ofertas diárias e festivas que são descritas no final, e outros trechos também da Torá em outros livros. Então, agora vamos focar na parte que eu falei sobre a escolha de liderança, né? E por que Yoshua foi o escolhido. Quando a gente pensa, né, na escolha de Yoshua, no primeiro momento, ela não é tão intuitiva, né? Porque, primeiro, que a Paraxá fala de Pinhas, que, de alguma maneira, se torna esse líder, porque tem a coragem ali de assassinar em prol ali da organização social, uma pessoa que, de alguma maneira, trouxe uma desarmonia social no povo israelita, uma pessoa que já fazia parte da linha sacerdotal, então que já poderia, a gente já poderia esperar que fosse essa liderança, poderia ser algum descendente direto de Moisés, e até, né, ter algumas análises do Midrash falando sobre isso, que Moisés talvez esperasse no primeiro momento que fosse algum descendente direto dele. Mas no fim se torna Yeshua. E aí a gente vai debater o porquê isso aconteceu. Para a gente aprofundar sobre esse trecho, vamos ler os versos 15 a 19, né, do capítulo 27, que está dentro dessa Paraxá Pinhas, para a gente entender melhor por que isso aconteceu. Então, o que acontece? Né? Vou ler e traduzir. Vai daber Moshe el Adonai lemor. Então, Moisés conversa com Deus nesse momento da Paraxá, já sabendo que ele não poderia continuar na liderança por muito tempo. E aí ele fala o seguinte para Deus: Ifkod Adonai Elohei aruchot lechot basar shal a-edá. Então, que Deus, fonte do fôlego de toda a carne, fonte do espírito de toda a carne, designe um enviado para a congregação. E aí ele complementa fazendo esse pedido a Deus. Asher yetzer lifneichem, veasher yavo lifneichem, veasher yotziem, veasher yeviem, velo tihi edat, Adonai Katsom, Deus, Adonai Katsom Asher em Laem Ruê. Então, ele pede por alguém que irá diante deles e virá diante deles, que os levará e os trará, para que a comunidade, né, para que o povo israelita não seja como ovelhas que não têm pastor. E aí, Deus fala a Moisés, Vaiomer Adonai a Moshe, Kar lecha et Yoshua ben Nun, ish asher ruach bo, vesamarta et yadcha alav. Então, Deus fala para Moisés, então, escolha Yoshua, filho de Nun, que é um homem em que há espírito, que é um representante inspirado, né? E põe a tua mão sobre ele. Então, acho que esse verso ele tem várias nuances aí para a gente entender melhor por que Yoshua, e vou pedir ajuda de comentaristas, né? Acho que nossa tradição, uma das maiores belezas que ela tem, é que não é o texto principal, básico, que define o nosso olhar sobre a história, né? A gente tem comentaristas de várias gerações que analisam o porquê dessa narrativa e nos fazem entender as nuances, né? Então, para isso, eu vou chamar 3 comentaristas. Primeiro, Rashi. Rashi, que vai nos ajudar a entender, né, nessa parte que fala sobre quando Moisés pede, né, alguém que, quando Deus fala a Moisés, olha, eu vou escolher Yoshua porque é um homem que há espírito, é um representante inspirado. E aí o Rashi vai nos ajudar a falar sobre isso.
André está com comentário sobre Rashi. Boa. O Rashi, francês do século XI, é o comentarista mais influente da Torá e do Talmud. Ele se destaca por sua clareza, precisão textual e por muitas vezes condensar comentários midráshicos em explicações breves e acessíveis. E ele diz: um homem em que há espírito, como você pediu, alguém que possa lidar com cada pessoa de acordo com a sua mentalidade, que é uma forma de liderança também. Ótimo, obrigado, André. Então, interessante, a gente já começa a analisar aí por Yeshua. Talvez o primeiro aspecto dessa seleção é porque ele consegue enxergar a individualidade de cada pessoa ali do povo israelita. Talvez por ele se entender e, a partir disso, conseguir enxergar não só o povo como coletivo, mas como indivíduo. E aí é um pouco dessa análise literal, né? Rashi tenta buscar ali na gramática o que significa o trecho da Torá. Então, Rashi nos ajuda nesse sentido. Só que ainda tem alguns trechos que a gente ainda não tem tanta clareza, né? Tanto esse pedido de Moisés sobre alguém que irá diante deles e virá diante deles, enfim. Para isso, eu preciso do Sachs. Acho que está com o Hélio. Lê para a gente qual a análise do Sachs sobre esse trecho. Alô, Hélio, vai. Rabino Jonas Sachs, que todo mundo conheça, foi rabino-chefe do Reino Unido de 1991 a 2013, filósofo e autor de dezenas de livros sobre ética, judaísmo, política e modernidade. O que o Rabino Sachs diz? A Torá exige que o líder vá em frente do povo, Yetze Yifnehem, mas também que não se distancie tanto que ninguém consiga segui-lo. Yotzien Vim. Interessante. Legal. Obrigado, Hélio. Então, a gente tem aqui, então, o aspecto dessa busca por líder, que é essa busca por entender as individualidades de cada pessoa que fazia parte desse povo israelita. E aí Sachs fala sobre a questão da liderança que enxerga o coletivo, né? Que está à frente, que toma coragem, que nos guia, mas ao mesmo tempo que consegue manter a coletividade, né? E aí a gente fala dessa questão do ritmo, do timing, do líder de entender como enxergar as individualidades e ao mesmo tempo buscar o coletivo. E para finalizar a nossa compreensão sobre essa escolha de Yoshua, a gente tem um trecho do Midrash que está com a Ana. Midrash, Bamidbar Rabá 21, 14. Midrash é o corpo de literatura interpretativa rabínica que preenche lacunas do texto bíblico, oferecendo lições éticas, espirituais e teológicas. O Bamidbar Rabá é um Midrash agático, não legal, sobre o livro de Números. Yoshua honrava Moshe, arrumava os bancos para o estudo, sentava diante dos seus pés para aprender a Torá. Obrigado, Ana. Então, a gente tem aqui, né, para finalizar essa análise sobre a escolha de Yoshua, então, um terceiro aspecto, né, que é essa humildade de Yoshua, de, olha, escutava Moisés, ele seguia a hierarquia, ele servia a comunidade, não só a Moisés, ele sentava aos pés para aprender a Torá, então ele buscava o conhecimento. Então, reuni esses três comentaristas que eu acho que são três aspectos muito interessantes que mostram porque Yoshua, né, é uma pessoa que não era da linha sacerdotal, que não era da linha biológica de Moisés, mas que no fim foi escolhido por as características únicas, né, e até meritocráticas que ele demonstrou ao longo do tempo, tanto na relação direta com Moisés, respeitando essa sucessão, respeitando essa hierarquia, aprendendo com ele, não tendo a humildade, né, não tendo o ego de pensar em ser líder, tanto por aspecto de enxergar a individualidade e o coletivo. Então, só para finalizar, uma reflexão final sobre essa análise da liderança, né? Acho que é interessante a gente analisar que Pinhas poderia ser o escolhido, tanto quanto o Eliarro na Haftará, né? E é sempre, a gente às vezes esquece, mas é sempre interessante fazer essa conexão, né? Que são duas pessoas que mostram um zelo religioso extremo, mas às vezes esse zelo não é suficiente.
a gente precisa de mais, né? A gente precisa de, talvez, uma busca por entender o outro, de se conectar com as pessoas, de buscar essa conexão com Deus no dia a dia, no contato humano, no dia a dia, e é muito do que Yoshua mostra para a gente. E aí, algumas perguntas finais, que eu acho que o estudo Paraxá, ele merece sempre mais perguntas do que respostas. Acho que a gente precisa, primeiro, refletir sobre Pinhas, né, e a questão moral do assassinato, que ele é recompensado, ele recebe uma aliança de paz por um assassinato. E aí, qual é o valor disso? Qual o espaço que isso tem na nossa narrativa? E a gente se questionar sobre isso, né? Se existe esse espaço por um zelo radical em nome de valores, ou se existe um limite aí marcado na história de Pinhas. E sobre liderança, só para a gente trazer para a atualidade, que eu acho que sempre é importante, né? Queria falar um pouco sobre lideranças do mundo do judaísmo liberal, né? A gente talvez precise de mais Yoshuas, a gente precise de mais lideranças que possam nos mostrar o caminho e onde estão essas lideranças, né? E aí, buscando algumas pesquisas, a gente vê, infelizmente, um declínio na última década de formação de rabinos no meio liberal. A ETUC, que é a principal escola rabínica reformista, ela tem hoje 132 alunos, há 15 anos ela tinha 240. Todas as escolas liberais juntas nos Estados Unidos, elas atraem menos estudantes do que a turma do HUC, que era uma escola específica. Todas as escolas liberais juntas, rabínicas, elas têm o mesmo número de estudantes que a turma do HUC, que é uma das escolas, em 2001, o mesmo número de alunos. Então, a gente vê uma crise desse modelo de formação rabínica, principalmente nos Estados Unidos, que é o grande centro dessa formação. O que tem acontecido, né? O que a gente pode buscar de reformulação para atrair mais pessoas para estarem nessa formação de liderança comunitária. Além disso, uma pesquisa bem interessante do Instituto Atra, que é um instituto de formação, de inovação de lideranças lá dos Estados Unidos, que fala sobre essa questão da relação entre os rabinos e a comunidade, que fez uma pesquisa qualitativa com cerca de 800 jovens, 18 a 40 anos nos Estados Unidos, em 2022, ela fala que 40% dos jovens afirmam que é difícil criar uma relação com os rabinos. E 64% consideram importante ter uma relação com... Oi, desculpa. Um pouco mais devagar essa pesquisa, só para gente... Desde o começo em relação às escolas... Só para a pesquisa. Tá. Então, a pesquisa ela é do Instituto Atra, que é um instituto que busca fazer cursos e formações de inovação para rabinos nos Estados Unidos, mas que tem uma visão mundial aí do judaísmo liberal. E a pesquisa foi feita com cerca de 800 jovens de 18 a 40 anos nos Estados Unidos. E aí alguns dados dessa pesquisa são interessantes, é que 40% desses jovens nessa pesquisa falaram que era difícil criar uma relação com os rabinos atualmente. Apesar de que 64% desses jovens que foram entrevistados consideram que é importante ter uma relação com o rabino. E aí, se quiserem, eu posso divulgar mais sobre essa pesquisa. Enfim, tem vários dados interessantes para a gente analisar. Mas, enfim, aí trouxe esses pontos para a gente, talvez, debater um pouco, conversar sobre qual é o tipo de liderança... Oi? Qual é o tipo de liderança espiritual que a gente precisa hoje, né? Como a gente pode inspirar, né, a formação de novas lideranças, como talvez Yoshua foi para a gente. E o que falta nessas formações rabínicas liberais para dialogar com a diversidade hoje. E até um ponto, né, que foi, imagino que tenha sido trazido na discussão algumas semanas sobre IA e mudanças nesse mundo tecnológico, né? Nesse mundo distópico de IA, né, o que a gente precisa buscar nas nossas lideranças comunitárias, né? Como a gente consegue construir lideranças talvez mais horizontais, que consigam responder às nossas demandas num mundo em constante mudança, um mundo talvez que crie mais espaços, mais experiências para a gente se relacionar com a tradição judaica. Enfim, é isso. Muito obrigado por escutarem e que a gente continue debatendo esses pontos. Excelente, Henrique. Muito obrigado por essa abordagem inicial, essa forma
esse tripé aqui que você enxergou, a parte de liderança, né, entre Rashi, Sacks e o Midrash para poder. Existem várias maneiras de se enxergar todos os temas, mas essa foi a sua maneira. Eu primeiro, antes de passar aqui para o Hélio, eu vou deixar aqui uma pergunta que dá tempo para refletir, que eu fico me perguntando como é o judaísmo liberal em Israel. Eu não tenho a menor ideia, mas se alguém tiver essa experiência, puder compartilhar, né, sobre como que é o convívio, já que a gente enxerga, pelo menos eu posso estar enganado, um universo com muita força racídica ou mais religiosa, já que eles têm muita influência em todos os aspectos de Israel, e você mencionou nos Estados Unidos, que ficam as principais lideranças, né, do judaísmo liberal. Então, assim, como funciona essa relação? Você que está em Nova York agora, já esteve em Israel, então é mais uma pergunta e uma curiosidade, porque eu realmente não conheço. Tá? Então, fica aqui a minha questão. Antes de passar para o Hélio, eu vou aqui agradecer e dar, junto, em nome de todo mundo, dar parabéns para o Charles Steinman, que faz aniversário hoje. Mandou botar esse bolo aqui para a gente canta um rápido parabéns para você, nesta data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns, Charles. Depois você fala aqui um pouquinho para a gente sobre como é o judaísmo liberal. Aliás, sua participação no grupo Guilá foi muito bem falada, tá? Pela minha mãe. Vou passar para ela, fica à vontade. Tudo aqui, filho. Henrique, coloca a voz, muito bom, não só o estudo, como a forma que você coloca, instigante da gente conversar. Bem, eu vou falar de duas coisas, uma da liderança, né, que você comentou, e a outra do momento atual do judaísmo reformista, na minha visão. Bem, embora a Parashá seja Pinhas, se focou muito na questão da liderança, na escolha de... E para mim, te confesso que é uma surpresa aparecer, por um momento eu fiquei assim meio em dúvida, porque isso aparece de novo no livro de Êxodo, né, que é a releitura da Torá. E que Deus fala, que eu me lembro, imagino que seja assim, fala para Moisés, escolha um jovem para suceder. E aí você começou perguntando quais eram as características de um líder. Todas elas são válidas, né? Mas eu acho que tem uma outra questão que cada época pode exigir um tipo diferente de liderança. E aqui se apresenta muito claro isso, que ele fala, escolha um jovem e tal, e uma das características, e eu gostaria até de ouvir você, é que quando o povo atravessasse o Jordão, ia ter que batalhar e ganhar várias guerras, né? E talvez Pinhas não tivesse esse perfil. E a segunda coisa que me chama a atenção, não nessa paraxá, mas em Êxodo, é que Deus fala, reúna a assembleia e apresente um novo líder. Como isso é uma coisa muito importante, o líder não precisa não necessariamente ser escolhido pelo povo, mas ele precisa ser apresentado ao povo. Então, isso sobre liderança que aparece de Yoshua. E aí tem uma questão que a gente se coloca, que hoje tem muito uma questão de etarismo, né? Um gap muito grande de gerações, e, por um lado, você tem pessoas que a gente tem um octogenário, não, nonagenário, que com uma capacidade incrível, né? E a gente, às vezes, vê até institucionalmente, entrega para os jovens, e os jovens não fazem. Então, isso é um dilema. É uma experiência interessante aqui no Rio, é da Federação Israelita. Assumiu uma nova gestão de jovens e que está fazendo um trabalho muito bom. Tem dificuldades e tal, mas foi uma coisa muito desafiadora e a gente sente isso falando até por antecessores, que tem um gap na comunicação. A comunicação é outra. Então, por exemplo, coisas concretas. Se acabou o programa de televisão, está tudo agora na internet,
nos canais. Claro que tem gente que estava acostumada a ver televisão, os mais velhos reclamam. Então tem essa questão do etarismo. Desculpe estar me estendendo, tá? Ent- Desculpe estar me estendendo. Entrando diretamente na questão que você mencionou do esvaziamento do movimento de rabinos do movimento liberal, fechou Cincinnati, né, que é o movimento, que é a escola, era a principal escola, vou manter talvez por causa da biblioteca, que é uma das melhores do mundo. E talvez haja no futuro um movimento de juntar o movimento reformista com o conservativo. Se não fosse a questão de cargos e egos, talvez isso já teria acontecido. Agora, em contrapartida, você vê os movimentos ortodoxos crescerem exponencialmente. O Rabat tem hoje 6.000 shlichim, que são os emissários do Rebbe, na verdade são não uma pessoa, não o rabino, mas o casal, que faz uma diferença muito grande. Então, eu sinto que falta no movimento reformista um senso de missão, de ser missionário. Isso não motiva. E a religião em si também está afastando, deixando os jovens afastados. Então, existe um desafio muito grande, realmente, acho que para as sinagogas reformistas, liberais, conservativas, para levar o judaísmo aos jovens. E isso tem um senso de missão. Obrigado. É, bons questionamentos, interessantes. Se quiser falar um pouquinho, mas deixa eu só dar uma palavrinha aqui. Eu achei interessante que você trouxe para a pesquisa a história dos 40% que não tem dificuldade de... 40% dos jovens afirmam que é difícil criar uma relação com rabinos. E aí eu vou acrescentar, além dos rabinos, a própria Torá, que ela é, vou chamar aqui de objeto, tá? Sem querer passar nenhum acerca de interpretação. Ela é um objeto que, da forma como ela é apresentada, inicialmente, ela se parece distante. E nosso trabalho, ou o trabalho em si, é de fazer com que seja... A gente diz que é um livro, mas ela não tem cara de livro. Ela não é um negócio que você pega e abre a página, né? Não é um objeto simples de manusear, não é um objeto simples de ler, né? Uma vez perguntei aqui para o André quanto tempo ele levou para se sentir à vontade para começar a ler a Torá sem o apoio, né, do livrinho cheio com a pontuação, etc. e tal. E ele diz, até hoje eu estudo ela todo dia. Ele diz que ele nunca está pronto, porque é um livro, né, não muito fácil. Então, como fazer com que isso vire uma coisa familiar? Primeiro, a Torá em si. Segundo, o rabino. Porque, assim, é comum que os jovens possam enxergar ele como uma coisa que está lá no alto, está na Bimá, está, né, tá acima das coisas, etc. e tal. E não é nada disso, na verdade, né? Se a gente consegue explorar eles de maneira que eles fiquem próximos da gente, a gente percebe que para a gente, no nosso caso liberal, me dá a sensação de muita proximidade, muito conforto, inclusive. Tá? Essa é a minha sensação, não sei você, Henrique. Só um ponto, André, que você disse sobre Israel, né? A diferença entre Israel e Estados Unidos e diáspora no geral, né? Na verdade, o que acontece é que Israel, a formação do Estado, ela foi muito feita por judeus seculares, mais ligados a kibbutzim e uma perspectiva mais ideológica para além do aspecto religioso, e por judeus ortodoxos. Então, o que está acontecendo, na verdade, é que esse judaísmo liberal tem crescido em Israel, mas ainda é muito minoritário. E até vi uma reportagem recente de um jornal americano falando sobre rabinos que se formaram em Israel, muitos deles israelenses, indo para os Estados Unidos se tornar rabinos lá, porque sinagogas liberais precisam de rabinos e não estão conseguindo encontrar. Então, um movimento, na verdade, de outro lado, né? Porque eu acho que nos Estados Unidos o movimento liberal enfrenta, na verdade, um desafio de aproximar jovens gerações mais novas
dos espaços mais tradicionais do judaísmo e até o combate, a assimilação, e lá em Israel o contrário, assim, essa busca de um judaísmo liberal que muitos dos seculares lá não conheciam. E aí essa troca com o judaísmo liberal, principalmente nos Estados Unidos, mas na diáspora no geral. E até um ponto que, é isso, a gente precisa refletir mais, e não existe uma resposta só, mas que o Hélio mencionou, não, eu acho que essa comunicação, né, eu acho que gerações mais velhas estão acostumadas com um modelo de comunicação, um modelo de dinâmica, de sinagoga, até de um espaço fixo, né, na rotina, que as gerações mais novas não estão mais, né, gerações que foram educadas com as redes sociais, com a internet, não necessariamente com essa ideia de frequentar lugares físicos, né, no dia a dia. Então, acho que esse talvez seja um momento de transição e de renovação, né, da nossa tradição de conseguir mesclar, né, e eu acho que até o Zoom é um exemplo disso, mas a gente conseguir mesclar, trazer uma relevância, trazer uma conexão entre diferentes gerações no espaço físico, que tem o seu valor, com certeza, mas também pensar em criar novos espaços, novos tipos de experiência que consiga dialogar com as outras gerações e que, de alguma maneira, a gente consiga aproveitar disso para mostrar o valor da Torá, né? Eu estive esse ano passado todo em Israel, era uma espécie de yeshivá liberal, que a gente falava não denominacional, então tinham pessoas mais ortodoxas, tinham pessoas liberais, pessoas até seculares, que queriam um contato inicial com o estudo, e a ideia, né, do Instituto era estudar a Torá pela Torá, né? E eu acho que isso é um desafio que a gente tem, de mostrar o valor do estudo pelo estudo, e isso talvez seja até algo contraintuitivo para nós no dia a dia de hoje, que a gente busca sempre o resultado, né? A realização a partir de algo concreto. E aí a gente tentar criar esse tipo de mentalidade, eu acho que o judaísmo, uma das maiores belezas do judaísmo é essa, de mostrar, olha, o processo tem seu valor. Estudar a Torá, sentar aqui, estar com a comunidade, debater, refletir, por um engrandecimento intelectual, um engrandecimento até relacional, conhecendo pessoas diferentes, ouvindo diferentes pontos de vista. Eu acho que essa é uma das maiores riquezas que o judaísmo tem e que construiu a sua tradição por tantos e tantos anos por isso, por esse respeito à diferença, às diferentes interpretações, enfim. Então a gente precisa resgatar, eu acho que mais do que a relação com o objeto, mais a relação com a leitura, mais com o ato em si de se conectar à tradição, pelo amor à tradição. E eu acho que esse é um grande desafio que a gente tem para as próximas gerações. Legal. Eu diria até que é um negócio. A questão aqui é você sair daqui com o estudo em andamento na cabeça, não tem um final. A gente não tira uma conclusão, muito bem, olha, então decidimos que é isso, isso, isso. Não tem. A gente sai daqui com essa conversa e com a reflexão, como a gente faz aqui toda semana, na verdade, né? Edito. Primeiro, parabéns, Henrique, pelo estudo, é muito bom. E realmente, aquilo que o Vitor falou de você, realmente você pode ser um futuro rabino, você consegue se comunicar fácil com as pessoas, e até com os jovens também. Inclusive, justamente, pegando aí na parte da pesquisa também, que você falou, que justamente jovens de 18 a 30 anos, 40 anos, justamente tem essa dificuldade de ter um diálogo com os rabinos. E aí, eu coloco um ponto aqui que não foi falado, e é um ponto que eu digo que é bastante interessante. Será que esses jovens, eles têm o sentimento de pertencimento à comunidade? Porque o jovem, ele é uma pessoa que ele tem que, você tem que trazer ele. Muitos jovens, infelizmente, se você jogar o jovem assim na comunidade, ele não vai porque justamente ele fica envergonhado. Ele fica envergonhado e tem uma barreira. Então você tem que trazer ele. Então, esse jovem tem que ter um sentido de pertencimento. Ele tem que justamente se sentir ali. Será que aquela comunidade judaica reformista, eu me pertenço ali? Então, quer dizer, o sentido de pertencimento. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, a questão de pertencimento, e justamente lá nos Estados Unidos. Como é que está essa relação da juventude judaica reformista nos Estados Unidos lá, com a questão de se sentir ao pertencimento?
como é que recebeu o Kabbalah Shabbat dos jovens lá, é isso. Esse é um ponto. E outro ponto que foi falado aqui é por que por outro lado, o ortodoxismo está crescendo. E a gente pode observar, e aí eu pego um link com Israel, esse aqui, os jovens é ensinado desde os seus pais a estudar, e depois estudar, construir uma família, e aí isso casar, etc. A gente pode observar que lá em Israel, o casamento lá, isso não é do governo de Israel. O casamento lá, isso é dos religiosos ortodoxos. Então, muitos jovens, isso lá em Israel, isso que querem casar, evidentemente, eles têm que passar por uma linha ortodoxa para poder casar lá em Israel. Será que isso não pode ser um empecilho também para o crescimento dos reformistas isso lá em Israel? Já que o casamento lá em Israel, quem manda são os ortodoxos? Quer dizer, esse é um ponto. Esse é o segundo ponto. Então, essa questão disso lá de Israel, isso, na questão do casamento lá. E na questão dos Estados Unidos, eu acho que, inclusive, tem um sábio do Talmud, que é Hillel, e justamente, se a gente pegar a linha de Hillel, que foi falado aqui, inclusive o próprio André mesmo falou, a Torá realmente isso é difícil para aquele jovem entender. Mas existem caminhos e que isso pode levar aquele jovem a entender a Torá de uma forma de ser mais suave, de uma forma de ser mais de uma forma que você possa trazer aquele jovem para o ensino da Torá. E se a gente você pegar os ensinamentos de Hillel tinha a forma na época do estado do Talmud, inclusive Hillel, tinha a forma de aproximar as pessoas da Torá, aproximar as pessoas do ensino da Torá, aproximar as pessoas do ensino da comunidade. Hillel tinha essa sabedoria, diferente de Shammai. Shammai já era mais duro, Shammai era aquilo, era rígido. Mas Hillel, isso com uma forma de sabedoria, uma forma doce, aproximava aquelas pessoas que estavam distantes da comunidade, aquelas pessoas que estavam distantes do ensino da Torá, e Hillel aproximava isso. Então, quer dizer, será que não está na hora dos rabinos, e em especial os rabinos reformistas, escutarem mais, escutarem mais a juventude e encontrar uma forma mais doce para poder se aproximar o jovem do ensinamento da Torá? Vou aproveitar só de curiosidade antes para ele responder e depois de passar a palavra. Quantos você tem? 42. Tá bom. Se quiser rodar um pouco. Então fica à vontade. Só uma constatação. Eu tive agora em Baltimore, no estado de Maryland, e eu fui convidado por um amigo meu que tem quase o dobro da minha idade. E ele falou assim, eu vou te levar aqui numa road. Em 5 minutos, ou 10 minutos, nós passamos por 10 sinagogas, todas ortodoxas. E inacreditável. E não são pequenininhas, não, são grandes. E outra coisa que eu constatei ali, que eu nunca tinha visto, um supermercado cachê monstruoso. Monstro, eu nunca tinha visto uma coisa tão grande. Um supermercado. Quer dizer, paradoxalmente, eu não sabia essa informação de que há uma certa estagnação do movimento, talvez, do reformismo. Não sei se eu posso dizer isso. Mas eu fiquei muito impressionado, porque Baltimore fica entre Washington e Nova York, né? Quer dizer, e eu fiquei impressionado com o número realmente das entidades ortodoxas. Né? Acho que eu queria. Eu? Olha só, não estou com um pensamento muito bem estruturado, mas eu vou tentar me expressar aqui, tá? A primeira coisa que eu queria falar é que uma liderança, ela pode surgir, no mínimo, de duas maneiras. Uma, o indivíduo, ele percebe que gostaria de ser líder e começa a se comportar ou trabalhar
para se tornar líder. Outra é a maneira que a gente vê na Torá que certas pessoas se tornam líderes, são apontadas por Deus ou pelos anciãos e não se acham capazes de serem líderes. Então, já são duas coisas. Outra é mais ou menos, eu acho que, olhando para a congregação aqui, é, uma pessoa para se tornar líder, um estudioso para ser convidado para ser rabino, precisa de pessoas que decidam qual é o perfil que a gente quer para a nossa sinagoga. Ou senão, da Yeshivá já existem é, observações e comentários, olha, aquele aluno, ele pode dar um ótimo rabino e tal, e entram em contato com as pessoas da congregação que decidem quem vai ser líder. Em relação ao rabino, eu estava pensando aqui que o rabino, assim, do que eu posso observar, o rabino, ele, assim, cumpre três papéis diante da congregação. Um na Bimá, na sinagoga, quando ele faz as prédicas, né? Ele leva todo o ritual. Eu peguei assim mais pela questão da prédica, né? Que ele coloca o conhecimento e o sentimento dele de uma maneira assim estudada e ritualizada diante de toda a congregação. A outra o rabino, né, de acordo com as ideias dele, ele pode receber pessoalmente indivíduos ou casais ou núcleos familiares de maneira particularizada no gabinete dele. Então, outra situação que ele está em contato direto não não sei se fala, eu usei a coletividade ou a comunidade, assim, mas mais particularizado o contato. E outro é o contato mais informal, né? A gente está passando na sinagoga ou se encontra na rua, se encontra em alguma outra ocasião e você vai lá e o rabino está aberto para conversar. Então, assim, me parece, até também me passou pela cabeça por exemplo, o Rabino Lemler. O Rabino Lemler, me parece que ele foi formado, ele teve uma formação para lidar com a juventude especificamente, lidar com juventude. E no caso de um rabino que tenha esses três níveis de comunicação, né, dentro da sinagoga, no gabinete dele ou na rua, eu acho que assim a gente espera que na sinagoga e no gabinete dele ele seja uma pessoa acessível e sensata. Agora, na rua, acho que aí já é uma questão, entendeu? Pessoal. Eu acho que, assim, eu não saberia dar opinião. Eu vou só, antes de passar para o Zimmermann, eu queria. Será que as pessoas sabem que o gabinete do Rabino está aberto para as pessoas? Então, assim, para chegar a esse ponto, você tem que ter uma sinagoga como um ambiente acolhedor, agradável, atraente, que as pessoas venham, frequentem, participem, entendam, vai várias etapas até a pessoa chegar e olhar e falar assim, pô, nem sabia que eu podia pedir para o Rabino uma horinha da agenda dele para conversar sobre algum determinado tema, né? Então, não sei quem aqui já teve essa oportunidade de precisar ser acolhido em algum momento para isso. Eu já tive, né? Muito interessante. Então, no microfone. Eu vou repetir aqui. Está comentando aqui a série da HBO, a Rabina, uma série francesa de 8 episódios, em que ela trata. Cada série é um tema do judaísmo. É muito simpático. São 8 assuntos nossos. Zimmermann, se você não ficar chateado, o Charles queria falar, ele está remoto, isso aí a gente sempre procura já encaixar alguém remoto, depois vai você. Tá bom? Charles, está com a gente? Sim, se todo mundo me escuta é bom. Primeiro, Escutamos Henrique, bem, escutamos obrigado bem. pelo estudo. Trouxe questões que todo mundo está debatendo. Bom, você sabe que o gabinete
do Rabino está disponível, André? Porque você lia boletim da ARI, e o boletim trazia, desde 1942, uma frase dizendo: o Rabino está disponível em seu gabinete, no seu Corã, no telefone tal, com horário marcado, e isso foi repetido à exaustão durante todos esses 80 anos de existência da ARI, até que essa comunicação parou de existir e a ARI parou de se comunicar com seu associado. Isso é um comentário associado a uma crítica, e isso é muito claro. Você sabe porque você lê boletim. O lado esquerdo da mesa sabe porque lia boletim. O lado direito eu não estou vendo quem está. O Ive, parabéns pelo seu comentário. Você falou um negócio sensacional. Como você mencionou o Dr. Lemler, o Dr. Lemler não teve especificamente uma formação para a juventude, mas ele foi convidado para um cargo em Frankfurt que foi criado para ele, porque naquela época era uma questão que a comunidade estava vivendo, o que vai acontecer com os jovens. Porque os mais idosos, os mais estabelecidos, não tinham mais como imigrar, sair daquela vida, não iam ter mais como continuar sua sobrevivência fora da Alemanha. Mas os jovens poderiam ser salvos, e a gente tem hoje, a partir do ponto de vista histórico, os transportes de crianças para a Inglaterra, as aliot, que na época não eram ilegais, né, para a Palestina, a imigração no Brasil. Então, era um momento de tratar a juventude como uma cápsula do tempo em que você consegue tirar eles daquele mundo, e isso foi o que ele fez de 1934 até 1938. E eu acho que sim, ele se estabilizou, ele se especializou nisso, e foi um grande trabalho que ele realizou na área na década de 40 e 50, e também um pedaço dessa mesa é prova disso, do que ele fez. Esses três níveis que você falou também são interessantes, Ive, e a questão do líder, a disponibilidade. Agora, eu tenho uma opinião que é muito cínica e muito direta. Se o restaurante é bom, as pessoas vão lá comer. Se a comida é boa, elas vão. Se a comida não é boa, elas não vão. Você pode fazer promoção, vender 2 pratos por um preço só, você pode encher as pessoas de cerveja, você pode botar o ar-condicionado, no caso do Rio de Janeiro. Não vão, porque restaurante vende comida. Se a comida não é boa, as pessoas não vão. Eu acho que isso é um mandamento básico de quem tem relação com o público maior. É simples assim. A questão da liderança, eu acho que eu esqueci de mencionar no início, senso de oportunidade também é uma coisa importante. Porque se você não estiver ligado ao que acontece ao seu redor, não adianta. Você vai dar com a cabeça na parede e não vai realizar nada. Então eu acho que escolha e a escolha do rabino a partir da congregação é um dado importantíssimo que o Ive falou, porque é a congregação que determina o que ela quer para os próximos 10, 15, 20 anos e para si. E uma pergunta eu deixo no ar que ela vale mais ainda por conta dessa história das diferenças. Dá para entrar em várias. As pessoas gostam de ser judias? Cada um que está sentado nessa mesa gosta de ser judeu? Quer ser judeu? Que é uma pergunta básica. Se você não gosta disso, não adianta. Você pode fazer um circo em torno disso. As pessoas têm que gostar disso. Se não gostar, não adianta. Você pode botar o Roger Federer para ser rabino, o líder, sei lá, presidente. Não precisa ser só rabino, né? A minha opinião é muito, muito direta. Obrigado, Charles. São dois bons questionamentos, né? Se as pessoas gostam de ser rabino e se a comida aqui do restaurante está bacana, né? Então a gente tem que realmente refletir. E o Vitor brincou aqui com o Henrique, né? Sobre ser o próximo rabino, o Edson também. Então, se for, já sabe, já está vendo os desafios que tem aqui na casa, né? Então vou deixar agora. Tem muita coisa para depois ele tentar dar uma resumida mais para frente um pouquinho, porque a coisa está esquentando, o Zimmer vai falar. Primeiro, obrigado pelo estudo. Acho que tem que ligar agora, tá ligado? Vai. Obrigado pelo estudo. Também é uma satisfação estar aqui presencialmente, né? Sempre online, de lá de longe, mas
É muito bom estar aqui presencialmente hoje. É, uma das coisas que eu queria comentar é sobre essa questão das sinagogas mais ortodoxas terem mais um apelo hoje em dia, e eu acho que isso é muito reflexo da sociedade que a gente vive hoje. Aqui no Brasil, um pouco, mas lá nos Estados Unidos, eu acho que é mais exacerbado a cultura. Hoje a gente vive na cultura dos memes e da polarização. Então, quando você oferece oportunidade das pessoas fazerem perguntas, isso não é nem meme, nem polarização. Então, quem traz respostas prontas e traz essa certezas, né, tem mais apelo do que você chamar para fazer o questionamento. Então, é muito difícil você imaginar como a gente pode tornar com maior apelo essa filosofia de você fazer perguntas na época que a gente vive de polarização e memes, entendeu? Então, essa que é a reflexão que eu queria deixar. Obrigado. Pode seguir. Eu vi que o Germano está com o papelzinho dele aqui, mas ele tem sempre. Ele gosta sempre de ouvir, tem sempre o carinho de ouvir as pessoas. O Hélio quer falar aqui mais uma vez. Dessa vez mais breve, um Mais pouquinho. breve, bem breve. Boa. Os pontos interessantes, Ivo, mas eu acho que tem um fundamental que faltou, que é ensinar, estudo. Rabino é Moré. É fundamental que haja estudo. Por exemplo, o Germano aqui, ó, que eu já citei uma vez, vou citar a segunda, ele se tornou voluntário da área, me corrija se eu estiver errado, a partir de um grupo de estudo que ele participou. O estudo é importante e também na formação de voluntários. Obrigado. Perfeito, mas esse estudo, tal como. Com a presença do Rabino. Não, eu estou só dizendo que o estudo também é igual à comida que o Charles fez a comparação figurativa. Sim. Esse estudo tem que ser bom, a comida tem que ser boa, né? O estudo tem que ser bom para a pessoa chegar aqui e curtir o estudo. Né? Eu vim aqui, sei lá, tem 5 anos atrás, participar do estudo por um motivo específico e estou aqui até hoje. Por quê? Porque para mim essa comida tá legal, eu gosto. Eu gosto do restaurante, gosto particularmente do pão de queijo, mas gosto da comida reflexiva aqui de uma maneira geral, né? Vai, presidente. O que eu queria dizer é que se as pessoas tivessem mais oportunidade de estudo, participar com a interpretação moderna de judaísmo e frequentar isso que a gente faz aqui toda quinta-feira, vai trazer mais pessoas para cá. É uma missão muito difícil, mas isso é tão gratificante você estar aqui ouvindo cada um se expressando de uma maneira que só no judaísmo reformista você é capaz de fazer isso. Muitas vezes você está em sinagogas ortodoxas, é leitura da Torá, estudo da Torá em hebraico também. Então a gente fica muito que perdido aqui, a gente tem visões mais abertas. O Rabino Lembler sempre nos ensinou isso. Desde a época dele, era assim, como o Charles falou. Ele ligava, ele falava, ele se comunicava, ele perguntava se você tinha dúvidas. Quando meu pai morreu, ele disse: agora você tem outro pai, sou eu. E, enfim, são coisas que a gente nunca esquece. Isso já fazem 60 anos atrás. Então, é muito importante que venham aqui, estudem, olhem e aprendam. Isso é muito bom e vindo de um ex-presidente, né, que já enxergou do outro lado a missão, né, a busca né, de renovação, de trazer jovens e deve enxergar também as dificuldades que é essa missão, né? Quer falar um pouco, Germano?
Bom, primeiro, Henrique, agradecer o seu estudo. E é interessante como a gente faz um passeio enorme, tão longe da Paraxá que nós estamos estudando e entrando em muitos tópicos. Para responder para você, realmente quem me trouxe para a área foi o Rabino Gretz, dentro de uma forma, eu vou dizer, de um verdadeiro pescador. Por quê? Eu trabalhava no fundo comunitário e vim convidá-lo para fazer uma palestra. Na conversa que ele teve comigo, ele disse, é esse. Como é que ele fez? Você gostaria da gente se encontrar? Vamos fazer uma reunião? Eu vou trazer um trecho da Paraxá. E assim começou, com uma meia dúzia de pessoas, mas essa meia dúzia era perfeitamente indicada por ele. Bom, já vai para 40, 50 anos que eu estou aqui na área. E foi assim que a coisa começou. E eu era um estranho aqui. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui colocar o tefilim, eu estava de terno e gravata, naquela época a gente trabalhava, peguei o paletó e dei um jeito. A turma, é polis? Porque o grupo aqui não conhecia aquela história. Bom, é só para dizer que é quanto tempo que eu estou aqui. Voltando a... Bom, voltando aqui à nossa Paraxá, e até hoje o que houve é que todas as sextas-feiras eu sinto muito isto. Eu venho porque é onde eu encontrei um certo carinho, um certo aconchego. E por mais incrível que pareça, a minha geração quase toda já foi. E se renova. É uma coisa impressionante, quer dizer... Então, mas vamos voltar aqui ao nosso estudo, que tem muito a dizer. Quando você falou sobre a escolha, na Paraxá está que escolha Josué, filho de Num, um representante inspirado e põe a sua mão sobre ele. O Rabino Sacks, de memória abençoada, define o poder como uma função de força para superar os inimigos, enquanto a influência carismática assegura a posteridade e a continuidade. Ele compara a entrega de poder a derramar de um vaso para outro, enquanto a atribuição da influência é comparada a acender uma vela de outra vela. Da mesma forma, quando um líder político deixa o cargo e seu sucessor assume, nenhuma autoridade permanece nas mãos do titular. Quão diferente é a influência carismática. Depois que a vela inicial acendeu, sua chama em outra vela, a luz da primeira vela não diminui de forma alguma, muito pelo contrário. Agora, há duas velas brilhando intensamente, fornecendo o dobro de quantidade de luz na sala. Então, tem essa grande divisão, quer dizer, você vai escolher o que para quem? Ele foi escolhido realmente para a guerra, vamos ser claros. Agora, quanto os nossos rabinos, eu acho que eles são escolhidos um pouco de outra forma. Não é simplesmente passar de um para outro, é como eles se complementam. Bom, esse é um assunto. E sobre uma outra questão que, para mim, nessa paraxá é muito difícil de digerir, é a atitude de Pinchas. Eu vou tomar a liberdade de ser um pouco mais duro e colocar o que eu vejo. Na paraxá, não tem dúvida que ele tem um elogio e aprovação de Deus. Eu já prefiro ficar numa posição mais difícil. Que poder ser fanático por Deus? Quem está autorizado a assumir o direito de agir de acordo com este zelo? E hoje, voltando a Israel, nós temos esse grande dilema. Quem está lá? Quem é que comanda? A grande diferença dos tempos que eu sinto, eu já tinha dito aqui antes, quando eu fiz bar mitzvah, eu fiz o meu discurso em Yiddish. O hebraico não tinha função nenhuma.
Os meus pais, eles viviam comunitariamente de uma forma muito forte, mas a religião para lá. Então, quer dizer, a grande dificuldade que a gente tem no tempo, eu acho que as coisas mudam e vai ter um tempo de adaptação aí, porque Israel representa os judeus todos? Eu tenho cá hoje as minhas dúvidas. Quem é judeu e quem é israelense? Eu aceito o governo que está lá e a forma como ele atua? Eu tenho algum direito de falar alguma diferença? Não creio. Eu acho que o israelense ele tem o direito de reclamar e falar. O mundo judaico hoje, eu acho que tem um certo dilema nessas coisas todas. É isso. Excelente. Na qualidade de mediador, facilitador aqui, eu vou começar, eu vou encaminhar para o final para a gente não derrapar em outras coisas que possam sair muito desse negócio. Porque tenho certeza que, como o Henrique trouxe para a gente a sua reflexão inicial, ele vai sair daqui cheio de perguntas. O Germano fez umas 4 ou 5 aqui. A pergunta crucial do Charles, se você gosta de ser judeu, é uma pergunta também que ele vai levar para casa e vai botar no estudo dele e vai discutir com os colegas lá em Nova York, né? Porque no mundo de hoje, não basta só gostar, né, Charles? Tem que ser também. Daí tem gostar e ser. E isso é um desafio que cada vez se apresenta assim, mais. É um desafio desafiador, desculpa a redundância. Então, vou deixar aqui com o Henrique com todas as provocações que ele ouviu. Obviamente, ele não precisa responder a todas, mas para dar uma sintetizada aqui, porque certamente ele vai sair daqui cheio de perguntas para responder por ele, nos estudos dele, o que é saudável, que justamente ele mesmo falou. É o estudo pelo estudo, não o estudo pelo fim. Ele sai daqui com mais coisa para resolver do que resolver o dia de hoje, que não tem o menor interesse em resolver o dia de hoje. Tantos pontos para serem abordados. Mas, não, essa questão de Israel que o Edson falou sobre, né? Acho que Israel tem tem um aspecto. O judaísmo. O judaísmo tem um aspecto político muito forte, né? Pela questão de ter uma rabanut central que define, né? Como devem ser os casamentos, o dia a dia judaico, né? Então, no final das contas, o judaísmo aspecto político, seja do lado ortodoxo, seja até desse lado reformista, liberal, que tem crescido, as pessoas acabam se aliando a alguma denominação por isso, pensando, qual é o posicionamento dessa denominação em relação ao governo, em relação aos posicionamentos recentes dos partidos, né? Como Israel deve se comportar na guerra, enfim. Então, acaba sendo uma perspectiva diferente do que a gente vê aqui na diáspora, né? E eu falo muito dos Estados Unidos porque é onde estão a maior parte dos judeus e a maior parte das escolas liberais que representam a diáspora. Mas, enfim, eu acho que, não sei, a gente tem falado muito sobre esse papel do rabino e características, mas queria, assim, se a gente não deveria estar pensando no modelo mais horizontal de liderança dentro das comunidades, que talvez isso seja também necessário, para além da gente refletir e renovar o papel do rabino, de buscar mais educadores, de buscar mais espaços de estudo, mais oportunidades para as pessoas liderarem, né? Acho que esse espaço aqui da área, esse grupo de estudos, com pessoas liderando que não é rabino, é fantástico, porque mostra, olha, você assuma a responsabilidade de liderar aqui um espaço, um momento super importante da sinagoga, que para mim é uma das iniciativas mais valorosas que a gente tem no Brasil, no judaísmo liberal, de ter esse grupo de estudos aqui semanalmente sobre a Parashá. Então, a minha preocupação foi no sentido de qual tipo de liderança a gente busca, o rabino nisso tudo, porque eu acho que às vezes a gente espera muito do rabino, a gente coloca muito, muito peso nessa figura do rabino, que é fundamental, super importante, mas talvez seja o momento da gente refletir, como a gente consegue trazer dentro da comunidade
maneiras das pessoas liderarem, mesmo se elas não estiverem interessadas numa formação rabínica. E acho que um dos pontos centrais do judaísmo, da história, é justamente dar essa autonomia ao indivíduo para se responsabilizar pela manutenção da tradição, para levar adiante os estudos, para liderar rezas, estudos na sua casa, com a sua família, nos seus centros comunitários. O papel do rabino, ele foi muito importante naquele momento da diáspora, que a gente não tinha Israel, para renovar a tradição, para liderar os estudos, para ser essa figura, mas hoje, né, como o Germano mencionou sobre esse novo judaísmo que a gente enfrenta hoje, sobre o papel de Israel, a diáspora, a importância do hebraico também, né? Talvez seja o momento para a gente refletir sobre, de certa maneira, toda a estrutura das instituições judaicas, seja na diáspora ou em Israel, e o papel dessas lideranças, né? E acho que esse debate sobre o Yeshua é super interessante, porque mostra que alguns aspectos que são fundamentais para você se tornar uma liderança, então, para além do conhecimento em si, né? E aí até pela questão da inteligência artificial, que o conhecimento está por aí em qualquer lugar, é muito mais sobre essa questão das relações, da construção, de ouvir o outro, de se conectar, e isso você consegue, de diferentes formas, de diferentes espaços, desenvolver isso, e acho que talvez seja um ponto que a gente precisa começar a desenvolver ainda mais dentro das nossas comunidades. E por fim, até o ponto que o Charles falou sobre a questão, né, da comida. Às vezes a comida não está interessante, às vezes a comida não é atrativa, e isso é o fundamental, mas talvez as pessoas não pensem sobre a importância da comida para o dia a dia delas. Elas não entendem os aspectos nutricionais dessa comida. Então, às vezes, a gente precisa ir um passo anterior nessa construção dessa relação, principalmente das gerações mais jovens, com o judaísmo, com a tradição, na relevância de espaços de estudo como esse, na relevância da Torá para o dia a dia delas. E aí são outras questões que a gente precisa começar a repensar. Enfim, acho que é. Acho que estamos finalizando, então agradecido. Tá. Eu vou ser super breve. Falou-se aqui de uma série de atributos de líderes e isso acabou decaindo também no característica rabino, etc. Então, só acrescentar aqui, breve, além das no caso de rabinos, líderes rabinos, além da liderança, além da questão intelectual, como intelectual, poder conhecer e saber ensinar, mas uma coisa que até agora não foi mencionado, eu acho que essa é um dos motivos de sucesso de uma sinagoga, ou não tanto sucesso em outra. Eu acho que o rabino tem que gostar, na minha opinião, o rabino precisa gostar de rezar. Então, isso não é uma coisa tão comum assim. Isso pode ser, ou certamente é, um dos fatores de liderança. O Hélio hoje está animado, vai ser o último comentário, porque na liderança alguém tem que resolver acabar esse negócio, né? Afinal de contas, senão não acaba, não. Você quer fazer a pergunta? Oi? Não, já levou muito, não tem mais pergunta para fazer, não. Pode falar, Hélio. Ô, Henrique, eu concordo em parte com você, mas, desculpe, não integralmente. Quando você coloca um CEO numa empresa e paga um salário, um honorário de 6 dígitos, é a diferença de fazer acontecer ou não acontecer. Numa sinagoga, o rabino é o hub da sinagoga. É o eixo que vai mover tudo. Pode ter outras lideranças, Richard. mas cabe a ele envolver as pessoas, envolver os funcionários, voluntários, profissionais, Razanim, e isso é que faz toda a diferença. Ainda mais numa sinagoga grande. Obrigado. Beleza. Não vou nem dar a palavra final para ele, porque aí ele vai com um monte de pergunta. Eu vou encerrar realmente com essas questões, as discussões todas. Acho que cabe aqui também. Pode ser que o Rabino queira ver essa
assistir. Charles, obrigado mais uma vez. Parabéns para você. Yom Holedet Sameach e quero. Oi? E o bolo que você nos proporcionou aqui. Obrigado, Henrique, pelas provocações que você trouxe, principalmente pelas questões que você leva, né? Esteja mais com a gente, mesmo em Nova York. Eu sei que é cedo, mas você abre lá às 7h30 da manhã, está com a gente no estudo. Será sempre um prazer enorme. Um rápido spoiler. Quando você fala de liderança de pessoas não rabinos, amanhã eu serei rabino por um Shabat, porque o Sérgio não vai poder e me convidou. Que para mim é um desafio, eu fico meio nervosão. Deixa ela falar. Ana faz uma pergunta, tem um microfone aí. Cadê? Ana vai fazer uma pergunta antes de encerrar formalmente. Não, o Germano colocou a questão do Yiddish, que ele, né, veio com o Yiddish. Eu coloco a seguinte questão. O hebraico, enquanto uma língua, o que você acha, não precisa responder agora, da gente ter o hebraico como um estudo? Porque a língua, na verdade, ela diz muito, né? E as traduções de qualquer língua para qualquer língua são interpretações. Então, você ler na língua materna, eu acho que faz toda a diferença quando você está em qualquer estudo, sobretudo no estudo da Torá. Então, é uma questão que eu levo para você, que não é uma questão de ortodoxia nem de reformismo, mas eu acho que é uma questão, no momento, para mim, eu acho que é base. Então vamos levar essa pergunta para casa. Baruch Rabá, seja, né, bem-vindo, obrigado mais uma vez. Bem-vindo no início e bem-vindo no final. Tá? Obrigado a todos, um ótimo dia, Shabbat Shalom antecipado para todo mundo. Dá essa honra para gente.